Olá, amigos e irmãos. Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast EBD em Síntese, no qual a gente trata das lições da escola bíblica para você que é professor, aluno, que gosta de nos acompanhar, para a nossa interação e a nossa edificação. Estamos aqui com a irmã Milde Praxedes, aula do Tempo Central, professora da escola bíblica. Pai do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, né? Para que possamos contribuir para o crescimento espiritual de todos aqueles que nos ouvem. Em específico, os nossos cooperadores de Deus, né? Na obra do ensino, nesse ministério tão importante para a glória de Deus. Glória a Deus. Estamos também com o pastor Aldo, pastor coordenador do nosso setor, aqui na nossa capital, setor 25, e pastor da congregação de Eucaliptos. Pai do Senhor, pastor Aldo. Paz do Senhor, pastor Ítalo, paz do Senhor para a irmã Hilde. Estamos aqui mais uma vez para contribuir com os nossos irmãos, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, trazendo aqui a nossa contribuição. Esperamos que estes momentos que estejamos aqui debatendo, discutindo sobre esta lição, que possa ser também muito útil na vida dos nossos professores. Eu sou o presbítero Ítalo, dirigente da congregação de Monte Sião, e também faço parte desse projeto, juntamente com os amados irmãos. Esse projeto ele é patrocinado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, cujo nosso pastor-presidente é o pastor Martim Alves da Silva, e o diretor do departamento de ensino da igreja é o pastor Reinaldo Odilo, o qual nós trazemos aqui a nossa saudação. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para comentar, estudar, pesquisar, contribuir com a lição de número 4. A lição que tem como tema ídolos na família. Nós temos aqui um texto áureo que encontra-se na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 21, que diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática da nossa lição é a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Nós temos uma leitura que embasa os comentários desta lição. Os irmãos têm aí a lição, os professores. Ela baseia-se em Gênesis, do capítulo 31, do versículo 17 a 19, a história de Raquel na saída da casa do seu pai de Labão e como Deus trata com Jacó. E um texto que está lá em Juízes, no capítulo 17, sobre um homem chamado Mica, que era num tempo em que Israel estava sem rei, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 17, do versículo 1 ao versículo 5, é onde está o texto bíblico em classe. Então, para a gente começar aqui introduzindo a lição, sabendo que hoje vamos estudar sobre ídolos na família, a palavra-chave do nosso estudo de hoje é idolatria. Nós estudaremos essas duas histórias distintas, de Raquel, Jacó e sua família, e também desse personagem bíblico, né, que é um efraimita, que está lá em Juízes 17. Pastor Aldo, sobre algumas considerações iniciais a respeito do assunto. Bom, irmão Ítalo, pastor Ítalo, é muito importante essa lição, né, que trata dos ídolos, porque pouco falado no seio das famílias, né? E a gente percebe que a gente traz um exemplo muito prático de duas famílias que se envolveram com idolatria e o exemplo delas para os nossos dias, para os dias atuais, para, primeiramente, identificar o que são ídolos, né? Quais são os ídolos que nós podemos ter nos dias de hoje e o que devemos fazer, né, caso aconteça destes ídolos estarem dentro dos nossos lares, né? Então, a proteção do lar, a proteção da família contra os ídolos, para evitar, né, todas as consequências que as famílias têm passado por conta dessa prática de colocar ídolos dentro do seu lar. Então, muito importante esse primeiro tópico. E essa revista como um todo, eu acredito que será de grande proveito para que a gente possa trazer mais segurança e mais estabilidade para dentro das nossas famílias. Irmã Milde. Nós estamos estudando, só lembrando aos nossos amados irmãos, sobre relacionamentos em família. E a lição de hoje fala sobre os ídolos na família. E tem como exemplo de pessoas que se utilizaram desse
desse expediente, né, de ter ídolos na família, Raquel e Mica, né, como já foi falado pelo pastor Ítalo. Agora, nós percebemos o seguinte, que Israel, ele foi tirado do meio da idolatria. Os parentes de Jacó eram politeístas. E Raquel tinha a sua influência. Ela, ao sair de Padã Arã, ela levou consigo a sua influência. A influência dos ídolos do lar, né? Da sua família, da sua casa. Infelizmente, embora ela soubesse que Jacó, certamente ela sabia, né? Que Jacó servia ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, criador do céu e da terra, ao qual também nós servimos hoje, né? E desde o princípio, que o Senhor demonstra que ele é um Deus zeloso, um Deus que não aceita a adoração de ídolos juntamente com a sua adoração. E eles tinham um sincretismo religioso ali. Ao mesmo tempo em que Raquel seguia seu marido e em ocasiões diferentes, a gente vê na história de Jacó e Raquel, que eles também cultuavam a Deus, embora Jacó, quando fez o seu altar em Betel, ele pediu para que eles se desfizessem dos seus ídolos, não é? Já estava ali os terafins de Rebeca. Não sei se ela colocou lá junto com os outros, né? A Bíblia não diz, mas diz que ele pediu para que todos levassem, né, os ídolos, se desfizessem dos ídolos para servir somente ao Deus. E escondeu-os num carvalho, né, debaixo de um carvalho, deve ter cavado algum buraco, enterrado, né, aqueles ídolos. Mas a gente vê que ela sofreu a influência do paganismo, né? Ela levou consigo a sua influência religiosa. Foi uma coisa que ela tentou fazer para garantir a sua herança, porque ela se viu assim injustiçada, porque estavam saindo fugidos, porque, infelizmente, Labão tratava o seu genro e sobrinho como um escravo, e tinha, inclusive, Jacó falou para ela, para Raquel e para Lia, para suas mulheres, quando estavam tomando esse acordo para sair e sair fugido, porque sabia que Labão não ia liberá-lo. Ele disse para ela, você sabe que ele já mudou meu salário 10 vezes. Então, ele sofreu o engano, a opressão, não é? do seu sogro, e tentou fugir, e ela, pensando em garantir a sua herança, porque era um costume da terra, possuísse os ídolos, os terafins, teriam direito à herança, né, da terra, para garantir que Jacó fosse possuidor das terras do seu pai. Isso é o que diz a história, né, os estudos dos historiadores. Inclusive, Joséfo, ele é mais assim para dizer que ela levou a influência religiosa, e não naquela lei do Nuzu, que dizia sobre a garantia, né, da herança, quem possuíssem os terafins. É uma coisa que a gente tem que falar logo também, eu acho que nós devemos falar no início da lição, sobre o que é terafim. Sim. Alguns dicionários, tem um dicionário conciso da Bíblia, diz que era imagem de antepassados. Outros dizem que é o ídolos do lar. E esses ídolos do lar podiam ser terafins e outros, como balins, outras figuras, né? Outras imagens. Inclusive, na casa de Mica tinha a casa de deuses, que ia agradar todo mundo, né? E Israel, ele é acusado de ser um idólatra desde o princípio. Quando Israel como nação, estou dizendo agora já um tempo posterior, né?
Porque Mica também é do tempo bem diferente, é o tempo dos juízes. Quando Israel saiu do Egito, a nação de Israel saiu do Egito, eles carregaram também muitos, eles tinham a estrela, como diz lá em Amós, né, do seu Deus, eles serviam a Moloque, que era um deus que era o exército do céu também, o sol, pela influência dos egípcios, e Moloque era uma entidade que exigia sacrifícios humanos. E o próprio Salomão, tá, no tempo dos reis, casou com uma amonita, pegou uma das mulheres amonitas e, infelizmente, fez um santuário para Moloque. E o resultado, na sua família, depois, Manassés sacrificou os seus filhos a Moloque. É uma desgraça o ídolo na família, não é? É uma desgraça. Que é a influência, principalmente, eu acredito assim, principalmente da mulher, da mãe. Ela sendo estrangeira, como eles se misturaram muito entre os povos ali, ela influenciava os seus filhos a servir aos deuses. E esse santuário que Salomão estabeleceu lá em Israel foi destruído no tempo de Josias, na reforma de Josias. Ele destruiu o santuário a Moloque. Mas continuou muito tempo isso aí, porque quando eles foram para o cativeiro, a acusação era essa, que eles serviam aos ídolos, não serviam ao Senhor. Amós, no livro de Amós, capítulo 4, e eu acho que é o versículo 5, o Senhor fala que eles não serviam a ele. Ele, durante todo o tempo, desde que saiu do Egito, serviam a Moloque e outros deuses, a sua estrela, as coisas que eles mesmo criaram. E o próprio Deus diz assim, que vocês criaram, deuses que vocês criaram. Porque quem não serve ao Deus verdadeiro, ele cria um Deus para si. Ele adquire um Deus para si. Um Deus que não exerça muita influência na vida dele, né? Assim, de forma que tem que modificar, tem que renunciar a alguma coisa, como o nosso Deus. Como o nosso Deus, ele é zeloso, ele é santo, ele é ético, e aquele que o serve tem que ser exclusivamente servo do Senhor. E não, o Senhor não aceitava esse sincretismo que existia ali no meio daquele povo. Essa fuga de Jacó, Raquel levando esses ídolos, exerceu bastante influência na sua família, esses ídolos. Porque os filhos devem ter dado continuidade a esse culto dos terafins. Não um culto exclusivo a Deus, mas misturado. As outras mulheres com quem Jacó se relacionou, talvez tivessem também ídolos. Isso aí demonstra justamente o perigo da idolatria dentro do lar, não é? Eu acho que a gente poderia também definir assim o que é idolatria, né? Eu já ouvi alguém dizer que idolatria é adoração ao contrário, né? Outro conceito mais simples idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. Mas eu gosto muito de uma definição que esse escritor ele cita, John Charles Riley, é um pastor inglês que ele diz assim: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a ele pode ser rendida é dada às suas criaturas, né? Se a gente for fazer uma linha histórica com a questão da adoração, nós podemos dividir a humanidade em dois grupos. Ou você é adorador a Deus, ou você é idólatra. E toda a Bíblia ela pode ser vista nessa perspectiva, e a gente vai ver as linhas, os caminhos em que os adoradores seguiram, desde Adão, né, e o caminho que os idólatras eles seguiram, né? A gente vai ver que houveram gerações justas que adoraram a Deus e gerações que se afastaram do Senhor e o Senhor entregou eles às suas próprias vaidades, como está revelado em Romanos capítulo 1. Ou seja, eles mudaram a glória do Deus invisível e colocaram aí a aparência de homens, de répteis, de animais, né? Fazendo isso daí
ídolos de madeira e tantos outros materiais que substituíam, né? Davam aí uma ideia de uma divindade, no qual o apóstolo Paulo diz que os ídolos são nada. Então, pastor Aldo, o que é que o senhor vê aí nesse primeiro tópico? É muito importante, pastor Ítalo, identificar o que é ídolo, né? O escritor, ele diz que o ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, né? Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E eu achei interessante a expressão ídolos do lar. Por que ídolos do lar, né? Porque existiam os ídolos que eles eram adorados nos seus templos, né? Então você ia até os templos para adorar os deuses. Só que tinha deuses que eram colocados dentro dos lares. Então esses deuses que poderiam ser adorados dentro do lar eram chamados de ídolos do lar, porque você tinha dentro do seu próprio lar as imagens desse ídolo, né? Ou seja, existia a divindade, eles transformavam aquela divindade em uma imagem, né? Seja de madeira, de metal ou de barro, e eles adoravam aquela imagem como se estivesse adorando aquele Deus, né? Então eles adoravam aquela imagem. E Deus proíbe isso desde o princípio, né? Adorar qualquer tipo de imagem, até mesmo do Deus verdadeiro. Eles não podiam se fazer imagem nem do que dá no céu, na terra. Então, a idolatria, ela é ensinada, né, desde o princípio, principalmente ao povo de Deus, que não se devia fazer qualquer tipo de ídolo, né, com essa finalidade, para adoração, né? Então, Êxodo 20, né? Logo no começo não do faça capítulo. imagem de nada, né? Então, a adoração, a imagem, a ídolo, a prestar reverência, a honrar, né, colocar acima de Deus, né? Então, isso aí é rejeitado por Deus, ele é uma abominação, e a gente não pode deixar de ter esse entendimento, que seja ídolo, né? Porque somente assim você vai identificar. Identificando, você vai retirar, né, do meio da família. E Deus nunca foi visto por ninguém. Ele mesmo disse a Moisés, né? Deus falou para Moisés, nunca fui visto por alguém. Quando Moisés quis vê-lo, ele não se mostrou a ninguém. Aí, depois o Senhor pergunta lá em Isaías, a quem me farei semelhante, né? Ele não é semelhante a ouro, a prata, nem nada daquilo que ele criou, nem ao réptil, nem a uma árvore, né? Como faziam os bosques. Os bosques eram adorados também, né? Era culto de adoração, que a azera, que era um tronco de árvore. Hoje se fala em mãe terra, que é uma semelhança de azera, né? Atualmente existe esse tal de mãe terra, né? Quando se fala em ecologia, as pessoas tratam muito do misticismo idolátrico. Verdade. Irmã Milde, com relação a essa questão, né, de você ver para fazer a sua adoração vendo, né? Isso vai nos levar para aquela questão da fé, né? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é como você está vendo ali o seu Deus, onde está a fé, né? Então, nós adoramos a Deus por meio da fé. E a salvação veio por meio da fé também. Então, quando você coloca o ídolo, você está dizendo, você não precisa de fé, você está vendo a sua divindade, o seu Deus, né? Mas nós adoramos a Deus, servimos a Deus, através da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor censurou Tomé, não é? Porque ele não creu na palavra que ele disse que havia de ressuscitar. E ele disse, se eu não puser o dedo lá no lugar dos cravos, eu não vou crer. E o Senhor disse, bem-aventurados que não viram e creram. Exatamente. Nós não vemos, mas cremos. É verdade. Meus amados, interessante é que a gente vai ver que algumas lições práticas dessa história de Raquel com Jacó na casa de Labão. Interessante é que nós vemos aí um casamento entre um adorador, alguém que tinha a fé de seu pai, por mais que Jacó tenha saído fugido da casa de Isaac, com aquele problema que aconteceu com seu irmão, mas no caminho e no processo dos 20 anos que ele passa na casa de Labão, ele tem um encontro com Deus, né? Deus se revela a Jacó e diz que chegou o momento de sair. A gente vai ver isso aí
em Gênesis 31, versículo 3. Deus aparece a Jacó e manda Jacó sair. Então, nós temos aí, primeiro, um casamento entre uma pessoa que teme a Deus, serve, e uma mulher que, embora fosse da casa de seu pai, como foi a orientação para que Jacó procurasse uma esposa, né, aprendendo com Isaac, mas uma mulher que passou toda a sua vida sendo doutrinada com costumes pagãos. Então, a gente já tem aí uma lição prática, né, para abordar na escola bíblica, num casal ou numa família em que você tem ou um marido ou uma mulher temente a Deus, né, que tem uma fé mais sólida, baseada nas escrituras, com experiências com Deus, e talvez alguém que é recém-convertido ou está num processo de transformação. A conversão, na verdade, plena e perfeita, só Deus sabe, nem sempre é no dia que a gente levanta a mão e aceita Jesus, mas no dia que nós nascemos de novo, né? Uma transformação espiritual, que não dá para ser medida assim a olhos nus, não? Apenas com os frutos. Então, uma relação como essa, pastor, em um casal, a mulher ou o marido tendente à idolatria e um dos cônjuges temente a Deus. Pastor Ítalo, quando você fala assim, a gente volta lá para o conceito de família cristã, né? Porque a família cristã, aqueles que servem a Deus, aí já vai entrar aí na fase do namoro, do noivado. Por que eu estou falando isso? Porque tudo começa aí, não é? Quando você vai namorar, a Bíblia diz que devemos procurar, né, não fazer o jugo desigual, né? Ou seja, não procurar um jugo desigual. Raquel, em uma família idólatra, que o próprio pai, né, tinha os seus ídolos dentro de casa, certamente eles prestavam culto àquele Deus, não é? Aqueles deuses, porque na idolatria vem a questão do politeísmo, que são vários deuses, do sincretismo, e aí ela aprendeu isso, não é? Ela aprendeu isso, e quando já a crença aí é uma questão também o seguinte, às vezes a gente fica pensando, pastor, o seguinte, como foi que ela aprendeu? Ela aprendeu com seus pais, desde criancinha, vamos dizer assim, né? Ela poderia até fazer isso na sua ignorância, por quê? Porque ninguém ensinou a verdade para ela. Então, ela agora estava casada com um homem que adorava o Deus dos céus, que tinha aliança, não é? Tinha aliança. Jacó fez uma aliança com Deus quando passou ali. Verdade. Se o Senhor me abençoar, quer dizer, estava falando do Deus do pai dele, Deus que ele conheceu no seu lar. Então, ele conheceu o Deus verdadeiro no seu lar. E E a Raquel, própria revelação, pastor, atesta isso. Deus se manifesta, Jacó, e diz, está na hora de sair. Relação de exato. intimidade, né? E é interessante, pastor Ítalo, que ele, né, que Jacó conta para suas esposas, olha, o Deus dos meus pais me apareceu dizendo que a gente estava na hora de sair, tal, né? E mesmo assim, isso não mexeu com Raquel, ao ponto de ela, né, aqui a lição diz que ela, por se vingar, das razões, não é? Porque ela vai fazer isso. Mas também tem a questão de ela confiar naqueles ídolos. Ela levou porque ela confiava, a crença neles era real, né? Tanto que ela colocou em risco o seu esposo, a sua família, né? Porque quando o pai soubesse, não ia ficar, né? Não ia ficar de graça. E ele ia dar conta, né? Ele ia perceber. E ela ia fugindo. Então, veja o que a idolatria ia fazer, né? Fez, na verdade, né? Fez o pai persegui-los, discutiu o sogro com o genro, houve uma grande discussão entre Jacó e Labão, né? Ele teve de desconfiar do genro, e fez aquele movimento todo. Eu imagino ali as aflições, os ânimos exaltados, mentira, né? Porque Raquel mentiu, dizendo que não estava com ela. Então, tudo isso aconteceu como consequência de alguém não convertido, podemos dizer assim, né? Alguém não convertido dentro de casa, né? Porque nem o próprio Jacó sabia daquela situação, porque senão ele não tinha dito assim, ele disse assim, olha, aquele que se encontrar com teu ídolo, esse não vai viver, esse vai morrer. Por que ele disse isso? Porque ele sabia, ele estava assim, certo de que aquilo não aconteceu com as suas esposas ou com seus filhos, né? Então, a consequência dessa atitude de Raquel, trazendo para os dias de hoje, a gente olha como é difícil você conviver no meio de pessoas idólatras, porque hoje também existem muitas pessoas idólatras,
E aí tem a fase do namoro, tem a fase do noivado, até chegar ao casamento, para que você evite, não é, casar-se com uma pessoa que tenha fé nos deuses, que não é o Deus verdadeiro, e quando se casa e traz para dentro do lar, a coisa fica muito mais difícil de se livrar, né, de acabar com aquilo ali, porque somente Deus, através do novo nascimento da pessoa, para convertê-la e convencê-la de que aquilo é errado. O senhor estava falando, eu estava me lembrando, eu gosto de trazer o contexto, é necessário que aconteça alguns eventos, para lá em Gênesis 35, quando Deus manda Jacó levantar um altar, aí ele fala com sua família e ele fala com Raquel, tirar os deuses estranhos, mudar as Isso. vestes, e ali há uma aliança familiar, né? Aí, veja só, pastor, o senhor trouxe um tema interessante. Veja só, vamos dizer que naquele momento em que Labão estava palpando todos os bens de Jacó, ele não tem encontrado, né? Mas Raquel sabia que o ídolo estava ali. Quando foi que ela foi revelar para Jacó que o ídolo estava com ela? Em que momento da caminhada, em que momento da vida deles, ela foi dizer, olha, aquele ídolo que meu pai estava procurando estava comigo, né? Significa dizer que Jacó tomou conhecimento, mais tarde, de que ela tinha um ídolo. E só naquele momento, né, que eles voltam para sacrificar a Deus, para estabelecer o altar, é que ele diz, olha, tem todo mundo que se santificar e vai lançar fora todos os ídolos, tudo. Ele sabia da existência dos ídolos dentro da casa dele, né? E quanto tempo isso passou para ele fazer isso? Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Né? Foi um concerto que Jacó faz ali com a família. Né? O interessante é que o concerto familiar acontece depois do problema que a idolatria trouxe, ou seja, a ira de Labão, o contexto em que talvez a perseguição, não sei se com o intuito de uma perseguição homicida, até o comentarista Alienay no livro, ele traz isso, que pode ser com um instinto homicida ou querendo trazer Jacó de volta por causa do dinheiro. A gente já vai entrar em outro problema da idolatria, né? Labão sentiu a perda financeira. Mas, pastor Ítalo, acrescentando aí essa questão dessa retirada dos ídolos, né, que você fala, por que Jacó tomou essa decisão, né, de tirar os ídolos de dentro de casa? Olha só, porque ele estava ameaçado, ele estava com medo das pessoas que viviam ao seu redor pelo que os seus filhos tinham feito aos siquemitas, né? Isso. Ele tinha destruído uma família, que é a família de Siquém, e Isso. agora ele estava com medo. E aí, para buscar a proteção de Deus, ele fez isso, né? Ele jogou fora os ídolos. Mas se não tivesse tido essa situação para colocá-lo, né, em risco da vida e da sua e da sua família? É interessante, então, pode falar, irmã Mila. É interessante notar também que entre os ídolos estava também imagens que eles carregavam nas joias, porque eles tiraram até a argola das orelhas, né? Talvez luetas, que era o deus Lua. Tudo que fosse ídolo que tivesse no meio deles, eles tiraram. Tem gente que usa, né? Uma luetazinha, nem sabe que está usando o deus Lua, né? Uma joiazinha com representações idólatras ou idolátricas. Então, olha a lição que fica prática, né, para a gente trabalhar com os nossos alunos. A proteção de Deus, ela é uma dádiva, é uma bênção, mas para os que têm aliança com Ele, qualquer tipo de arranjo na família que comprometa a adoração a Deus, compromete também a proteção, a provisão, o cuidado, não é, a mão de Deus estendida a respeito dos poderes das trevas, né, que intentam contra a família. É verdade. Eu acho que a gente já pode ir para o segundo tópico da lição, né? Podem sim. ficar à vontade aí, se algum de vocês quiserem começar. Um santuário de Deus na casa de Mica, né? Vamos aí continuar nessa questão da idolatria. Questão também muito parecida, não é, pastor Ítalo? Por quê? Porque Mica também está vivendo um momento muito pontual da vida nacional de Israel, que é exatamente as pessoas viverem distante da palavra de Deus. Veja o que é você se afastar do seio de uma família cristã. Jacó fez isso, né?
Jacó sai da casa do seu pai e ele vai, mesmo tendo ali os conflitos familiares com o seu irmão, mas ele estava dentro do seu lar, estava dentro da sua casa, ali na sua família. Ele vai para a família, mesmo sendo parentes, mas parentes envolvidos com a idolatria. Agora, você imagine uma nação inteira onde não existia mais nenhum parâmetro moral, espiritual, onde as pessoas agora faziam o que bem quisessem, não é? E é exatamente nesse período que Mica vem aparecer, né? No período dos juízes, onde eles tomavam as decisões de servir o Deus que quisesse. Tudo isso acontece com o afastamento da palavra de Deus. À medida que você vai se afastando da aliança, você vai se contaminando com estes ídolos, com todas essas coisas, né, abomináveis. E os desvios morais e espirituais, eles andam juntos, né? E à medida que você vai se aproximando de Deus, a gente percebeu isso na vida de Jacó, né? Na hora que ele se volta para Deus, para adorar a Deus, para prestar o seu culto a Deus, a primeira coisa que ele faz é se livrar dos ídolos, né? Então, quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, da sua palavra, mais ele vai encontrando luz para discernir aquilo que são idolatrias na sua vida, na vida da sua família, para poder se livrar daquilo. Enquanto que Mica segue o mesmo caminho, né? Ele rouba também os ídolos da sua mãe, né? Ele mesmo constrói ídolos, ele rouba o material para fazer os ídolos e ali faz os ídolos, esconde da sua mãe até que sua mãe descubra, né, que ele roubou e lançar maldição sobre ele. Por quê? Porque a idolatria já é uma maldição sobre aqueles que fazem, né, e aqueles que adoram. E ele fazia as duas coisas. Ele fabricava, né, ele fabricou os ídolos e ele mesmo adorava os ídolos. Então, veja que situação interessante. E ele chega, né, a falta de temor a Deus faz com que ele roube a própria mãe, né, tire os bens da própria mãe, e só depois que a mãe lança maldição sobre ele é que ele vai se voltando, mas não por temor à sua mãe ou por respeito à sua mãe, mas com medo das maldições que a sua mãe lança sobre ele, né? E ele mesmo Pastor ali... Aldo e irmã Milde, só para a gente interagir, eu acho interessante o seguinte, é que a Bíblia é clara, quando você tem a transição de Josué para o livro de Juízes, que veio uma geração que não conhecia o Senhor, essa é a definição bíblica. Mas, em relação ao costume, eles acreditavam que estavam servindo ao Senhor. Porque, olha a declaração da mãe de Mica, quando ele vai restituir, aquela restituição é fruto de quê? Das maldições lançadas pela mãe. Ele, como era supersticioso, e qualquer supersticioso tem medo de maldição, ela não foi provocada, a restituição do roubo não foi provocada por um arrependimento, foi provocada pela superstição. E ela atribuiu ao Senhor, ou seja, a mãe de Mica, a Bíblia é clara, ela atribuiu ao Senhor a restituição. Então, é uma mistura gigantesca. A Bíblia é clara em dizer que eles não conhecem o Senhor, mas eles acham que conhecem. Então, para vocês continuarem aí, imagine... Ela diz, bendito falar, seja irmão. do Senhor, né? Isso. Então, imagine uma geração que acha que conhece a Deus e está lançada na idolatria, tendo aparência de cristãos. Dá algo bom para a gente explorar na sala de aula, não dá, não? Uma outra coisa, irmãos, que devemos lembrar aí, que ele cobiçou a prata da mãe. E no Novo Testamento, nós vimos essa comparação, que a idolatria é a avareza, e a avareza é a idolatria. Misturadas, Não é verdade? né? Aí Interessante. está bem junto mesmo, né? E o próprio ele cobiçou Jesus... a prata e depois transformou isso aí em ídolos. Ninguém pode servir a dois mãe senhores, né? Dedicou uma parte daquele dinheiro para os ídolos. A própria Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, Deus é Mamon. O dinheiro como um ídolo, né? E aí a gente já identifica, já vai para o terceiro tópico, identificando já aí um dos... Jesus que falou isso, né? E hoje o próprio Jesus falou isso. Então, essa mistura, né? Por quê? Porque as pessoas atribuíam, por exemplo, os ídolos, a sua fertilidade, a sua prosperidade, não é? A sua segurança, tudo isso era atribuído aos ídolos, ao ponto de levarem consigo. Né? Levavam, se iam passar muito tempo em determinado lugar,
Eles levavam consigo os seus ídolos, entendendo que estava levando aquilo para a sua proteção e prosperidade para onde ia. Mas aí onde está, durante muito tempo, a gente percebe nos evangelhos o Senhor Jesus dizendo como é que vocês podem servir a Deus com estas práticas, não é? Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali na época de Jesus fazendo as coisas que desagradavam a Deus, não é? Eles achavam que estavam servindo ao Senhor, servindo a Deus, não é? Eles até mataram Jesus entendendo que estavam servindo a Deus, não é? Porque Jesus não poderia dizer que poderia destruir o templo e em 3 dias reedificá-lo, não é? Então, os discípulos foram perseguidos e maltratados. Então, aqueles que estão no erro podem, sim, né, se equivocadamente acharem que, por estarem dentro de uma linhagem, né, de judeus, poderem dizer que estavam servindo a Deus, e também pode acontecer o erro da pessoa estar sendo idólatra dentro da igreja e achar que está tudo certo, né, que está sendo crente, mesmo com a sua idolatria ali presente, que aquilo ali não vai interferir, né, na sua vida cristã, e continuar vivendo aquilo ali, né? Ou seja, é crente, está na igreja, está cantando, canta nos órgãos de louvor, e faz uma coisa e faz outra, mas por trás pode ser que esteja, né, fazendo algum tipo de idolatria também, né? Muito interessante. Eu tenho uma coleção de A.W. Tozer, e dos livros é Os Perigos de uma Fé Superficial. Ele fala sobre isso, sobre, às vezes, o auto-engano de alguém que acha que exerce a fé em Cristo, mas essa fé está misturada com conceitos do paganismo, com conceitos mundanos, que acaba fazendo com que essa semente que foi plantada, os espinhos e os cuidados da vida sufoquem essa plantação, né? O perigo da idolatria. Por isso a exortação do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? Ou seja, nós também, como crentes e como cristãos, nós estamos aí sujeitos a talvez idolatrar, né? Pecar. Exatamente. E Os pastor Ítalo, ídolos tem são um objeto detalhe. de engano, né? Os ídolos, os próprios ídolos são objeto de engano. Eles não Isso são mesmo. nada, como Paulo disse que não era nada, mas eles, por trás, têm o espírito do mal, o demônio, né? Quem sacrificava a ídolo no passado e no presente, sacrifica aos demônios, e não a Verdade. Deus. E roubar a vida de fé, né? A vida pela fé. Você viver pela fé, né? Ele rouba isso. A pessoa passa a crer naquilo que está diante dele, né? Confiar no dinheiro, nisso e naquilo. Mas, voltando aqui só um pouquinho mais para Mica, com relação à atitude dele, não é? A gente percebe que o roubo, né? A mentira, né? E o engano, esconder as coisas, não é? Assim como Raquel escondeu, roubou, mentiu, não é? Dentro da família vai acontecer a mesma coisa, ou seja, a idolatria ela vai trazer isso, vai trazer essas coisas escondidas, ocultas, não é? E que vai provocar roubo, engano, mentira, desavenças. Então, são consequências, e a gente pega esses 2 exemplos de 2 famílias, aquilo que a gente já disse em períodos passados, é difícil a gente nós olharmos para as famílias da Bíblia e identificar esses erros, não é? Essas coisas erradas que acontecem na vida deles e que a gente traz para os dias de hoje e percebe claramente que pode acontecer nos dias de hoje. Por exemplo, uma pessoa que vem se converter e que já vem se converter com uma certa idade. O meu caso, por exemplo, eu me converti aos 16 anos. Então, eu tive uma experiência, né, em outras religiões e convivi com isso. E quando você chega, não é, que conhece a Cristo Jesus, e você começa a aprender, e você fica pensando, mas como você pode viver durante tanto tempo no engano e na mentira? Então, o que é que acontece? Você é preso, né? Exatamente. Quando você São laços identifica, do diabo, né? quando você identifica, né, essa coisa de engano, mentira, não é? De roubar a confiança do outro também, não é só roubar o ídolo, né? Você rouba a confiança do outro, você se decepciona com o outro. Então, isso são sinais são coisas que sinalizam, olha, não tem alguma coisa aqui que precisa ser vista, né? Para que isso não permaneça, não aconteça mais. Então, às vezes as pessoas estão
vivendo a idolatria como se fosse uma cegueira, né? Como se fosse uma cegueira. Então, abrir os olhos das pessoas para a idolatria, né? Olha, para um pouquinho, pensa, existe alguma coisa que você está idolatrando, não é, que é idolatria na sua casa? É porque você não precisa ir a um determinado lugar para prestar culto a um Deus, para ir lá e prestar adoração. Você pode estar fazendo isso dentro da sua própria casa, né? E esse é o grande perigo, e a gente precisa proteger as nossas famílias de tudo isso. Mica não honrou o seu próprio nome, não é que é um nome até expressivo. Quem é como o Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Ele não honrou seu próprio nome, o seu caráter não correspondia ao de um servo do Senhor verdadeiro. E também, uma outra coisa que a gente tem que ver nesse tópico, não é, sobre a questão da abominação, né? O que é a abominação? Deixar bem claro para os nossos alunos o que é abominação. Esse termo ele tem cerca de 12 palavras na Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento, no Antigo, que nós estamos trabalhando mais agora o Antigo, né? Tem 2 nomes que eu gostaria de mencionar. Em hebraico, toeba, que é aversão, né? Aversão, repugnância. E tem o sheques, que esse é execração, que ele tanto serve para as questões de ídolo, como alimentares, tanto de sacrifícios, o tipo de animalzinho que você leva para Deus, se você não leva o sacrifício conforme a norma, você está cometendo abominação. Do tipo execrável, né? Deus não aceita de jeito nenhum o animal com defeito, o animal com mancha, aquelas especificações que eles deixavam de cumprir na lei, né? E aqui nós vemos que a abominação principal é da idolatria, né? Deixar a lei do Senhor e se meter no sincretismo religioso, porque embora a mãe falasse no Senhor, mas estava a casa cheia de ídolos. E certamente davam mais lugar à adoração aos ídolos que ao Senhor. Porque se eles procurassem adorar o Senhor, eles eram iluminados, eles eram realmente, tinham conhecimento da lei, e eles deixaram a lei. E a desculpa no livro de Juízes é porque não havia rei. Mas o Senhor não é o rei? O verdadeiro rei, o verdadeiro Meleque, é Deus, o nosso Senhor. Glória a Deus. É como os amonitas criam, por exemplo, esse nome Moloque, ele tem uma variação. Moloque, Milcom, Meleque, porque eles achavam que era o rei. Esse Amon, o deus dos amonitas, era o rei para eles, era o senhor deles. Como Baal era para os cananeus também, né? Baal para aquele povo que era daquela região de Sidom, de Tiro, Sidom também, e que influenciou muito a Israel com os chamados Baalins, que eram os deuses pequenininhos, né? Tipo terafins. Irmã Milde, estatuetazinha pequena. o interessante é que, no sentido espiritual, geral, a abominação foi tudo que Mica fez. Mas, no sentido objetivo físico, tem um versículo que nos remete a isso de forma mais específica. Ele sabia o que era um éfode. Ele pega um éfode de linho, né? E ele pega esse éfode para servir a esses deuses. Se ele usou o instrumento éfode, que era um manto litúrgico, né, usado pelo sacerdote, ele sabia da tradição, né, do uso do éfode pelo sacerdote. Ele não vai usar algo que... era o que... sumo sacerdote, né? Justamente. Ele não vai usar um objeto, a gente não manipula um objeto sem saber o que representa aquele objeto. Então, ele pegou um objeto sagrado, o éfode, que o sumo sacerdote usava de forma litúrgica, né, para servir a Deus, e ele usou para, na sua casa de deuses, né, ministrar diante dos ídolos.
Aí veja, aí você pode ver, aí, pastor, a mistura, né? Aí começa a mistura, né? E quando se dá essa mistura? Quando você já está muito avançado na idolatria. E trazendo essa questão do éfode, veja só, né, como é você mexer nas coisas sagradas. A gente sabe o resultado do que se aconteceu com Mica, né? Vem os danitas e entra lá e toma tudo e leva, né? Agora vamos olhar também o que aconteceu com Gideão. Gideão foi um homem, né, temente a Deus e fez uma Exatamente. conquista grande. O que foi que ele fez quando ficou grande, né? Ele fez um éfode também. E diz o texto aqui, em 8:27 de Juízes, né? E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então, mexer com as coisas sagradas, não é? Misturar as coisas sagradas com idolatria, isso é muito perigoso, não é? Porque essa pessoa, ela não vai ficar impune, não é? Deus, ele é zeloso nas suas coisas. E aí a gente percebe claramente os erros de Mica, né? Ele vai se aprofundando, é um poço que cada vez fica mais fundo e a pessoa vai se destruindo, né? Até o ponto de não poder voltar mais. O interessante é que essa palavra prostituiu aqui, eu acho que já é no contexto de idolatria. Talvez não seja no Isso, É, contexto da isso, é prostituição verdade. física, né? Da relação exato. sexual. Porque se trata de Israel como nação e na ação de Israel se prostrar diante de outro Deus como uma prostituição, né? Como Exatamente. no sentido espiritual. Tem a prostituição espiritual e tem também, porque o culto idolátrico era imoral. Eles tinham Imoral. também prostituições. Como a Bíblia diz, o povo, eles se levantavam para folgar. Depois daqueles cultos deles, eles tinham. Acontece muito isso hoje nas festas dos ídolos, Para né? você ver Muita que prostituição. para você ver De que verdade. Gideão começa grande, né? E depois Sim, dessa situação acontece aquele episódio de Abimeleque, né? Aquela parábola que se declara rei. Então, isso, realmente foi algo sombrio, né? Terminou numa situação difícil. Meus exatamente. Tragédia irmãos, para eles. vamos começar o terceiro tópico, um tópico bem esperado, né? Para a gente ter tempo aí para falar. Porque tudo Sim, isso tem um fundo histórico, tem a aplicação do contexto da época, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é atemporal. Ela tem princípios norteadores eternos. Então, essas histórias elas aconteceram numa cultura antiga, num contexto diferente do nosso, mas essas verdades elas permanecem e deve ter alguma implicação sobre as nossas vidas. Então, esse terceiro tópico é um tópico de aplicação. A isso. idolatria dentro dos lares, usando esses exemplos, né? Como é que essa idolatria se dá hoje? Então, em ambas as histórias, a gente vê um contexto de idolatria, a influência pagã aos israelitas, e a gente é convidado a refletir a respeito de como essa influência mundana, pagã, ela pode entrar nos nossos lares, lares de crentes. Então, nós vamos aí ver ídolos domésticos nos tempos atuais, e aí, identificando os ídolos modernos dentro dos lares, e precisamos reagir contra os inimigos da família. Eu vou começar, pastor Ítalo, Sim, porque me chama muito a atenção essa questão dos lares, não é? Veja que o tópico começa dizendo a idolatria dentro dos lares. Uma das coisas que, quando a gente fala de família, nós falamos de família, parece até que não estamos falando de algo assim tão concreto, né? Mas quando você coloca o nome lar diante de família, você imagina uma casa, você imagina um ambiente, você imagina móveis, você imagina pessoas ali, né? Utensílios domésticos, você imagina algo palpável, o lar, né? O lar, onde tem pessoas que cuidam muito bem do seu lar e tem pessoas que não cuidam bem. Então, família, a gente relaciona a pessoas, e lar, a gente relaciona bem a casa, os móveis, não é? Mas é o ambiente onde vive a família. Então, a proteção deste ambiente onde vive a família cabe a nós, não é? Cabe a nós. Ou seja, o lar, ele tem que ter a sua mordomia, ele tem que ser a sua administração. Então, você tem que administrar bem o lar.
o ambiente onde vive a família. Então, nós estamos falando de ambiente, né? E a idolatria acontece nesse ambiente do lar. E para que você possa proteger o lar, guardar o lar da idolatria, você tem que ter a dimensão de como está o seu lar hoje. Ou seja, você tem que olhar para dentro da sua casa, né? E é interessante ver isso, porque a lição inteira ela vai abordar os questionamentos, né? Os conflitos dentro do lar, dentro da casa, né? No seio da família. Tem ali uma família, mas a família ela está num lar, está debaixo, vamos dizer, do mesmo teto, né? Vivendo ali. E aqui o que me chama a atenção é você ter uma percepção do que tem dentro do seu lar, dentro da sua casa. E isso é que influencia, porque, imagine, você chega em casa, né, e você se depara com a imagem o tempo todo, né? Como tem casas, tem lares que têm imagens, né? E é lá naquele ambiente, por isso são chamados de ídolos do lar, né? Ídolos familiares, ídolos do lar. Por quê? Porque eles estavam no seio da família, mas estavam no lar. O lar serve como se fosse um templo, porque é lá, naquele lar, que ele é adorado, que ele é reverenciado. E aí é necessário a gente ter, e a gente vai identificar os vários ídolos, mas eles estão aonde? Dentro do lar. Dentro do lar. E é essa questão que a gente tem que, eu acho que pontuar, cada um no seu lugar, mas imaginar-se dentro da sua casa, dentro do seu lar, e a presença destes ídolos lá dentro, né? E como fazer? Aí onde vem a sabedoria que Deus vai lhe dar, né? Como você identificar estes ídolos dentro do seu lar, e aí para você fazer uma visão, não olhar para os seus filhos, para a esposa, mas olhar particularmente para dentro do seu lar, as coisas que estão acontecendo lá, para poder identificar. Então, o ambiente é muito importante na hora de se identificar, certo? Porque esses ídolos domésticos dos dias atuais, eles estão lá, e eu acredito que não somente o apóstolo João, mas muitos pastores hoje enfrentam os mesmos desafios, né? É um desafio que o pastor encontra dentro de cada igreja. Como abrir os olhos para estes ídolos que estão dentro do lar? Como identificar isso? Eu acho que tem esse propósito também, essa revista, né? Dessa paradinha para dizer assim, pensem sobre isso. E aí o aluno e o professor vão passar uma semana estudando antes de chegar o domingo da escola, e aí na escola vão pensar juntos, né? Quais os ídolos que estão trazendo consequências desagradáveis e afrontas, né? E destruição para dentro dos lares. E o que fazer para tirar esses ídolos de dentro dos lares? Eu acho que é muito, muito interessante essa lição, porque nos faz olhar para alguma coisa que a gente pouco olha, né, que é para dentro do lar. A gente olha muito relacionamento pai-filho, esposa com esposo, estas coisas, mas onde é que estão os ídolos? Eles estão ocultos, eles estão escondidos. E muitas vezes os próprios pais não conseguem perceber na existência da vida dos filhos, né? Ou mesmo os filhos, quando percebem, né, a presença destes ídolos, eles podem se contaminar, dos seus pais contaminar os filhos com esse tipo de idolatria dentro do lar. Mas quero ouvir também a participação da nossa irmã Amilde com relação a esse tópico. É um tópico interessante, a gente vai ponto a ponto, né, para explorar bem esse tópico. É verdade. A gente vê que Mica, ele já tinha a influência dos idólatras que perpetuavam-se dentro da família, né? Dentro do povo de Israel. E o apóstolo São Paulo, ele adverte aos crentes, no seu tempo, aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, ele diz, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo sentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não serviam a Deus, não. Né? Eles serviam apenas aos ídolos, fazendo a sua própria vontade. Portanto, meus amados irmãos, o versículo 14, fugir da idolatria. E no versículo 14 de
capítulo do 6, ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aquilo que o pastor Alto falou no início. Temos que Exato. advertir também os jovens, para que não casem com pessoas que têm uma fé diferente, né? Que vai trazer problemas para o seu lar, para a sua descendência. Vai ficar logo um lar dividido. Né? Um vai seguir o pai, ou não segue a nenhum dos dois. Porque, na realidade, fica referência. Porque o pai serve a uma coisa, a mãe serve a outra, e os filhos ficam soltos, sem ter a quem obedecer. Porque eles não vão poder, cada um, impor a sua posição. Porque o casal tem que estar unido diante do Senhor para ensinar o que é justo e o que é verdadeiro para os seus filhos. Verdade. E aqui a gente vê que, embora o Deus falso não é nada, é vazio, é temporário, inclusive, a gente vê que os panteões dos deuses só muda de nome, de uma cultura para outra, né? Dos gregos e romanos, não é? Aí, eu sei que na Índia, na China, em outros lugares que são politeístas, há uma infinidade de deuses que a gente não pode nem enumerar. E estão trazendo isso para o Brasil agora, viu? Tem gente muito influenciada pela Xirra e por outras. Isso. Vamos aí à Pipa, que você já vê em Pipa essas influências. E a gente sente, inclusive, o peso da presença maligna no ambiente, não é? Porque por trás do ídolo está o demônio enganando as pessoas. Não é uma brincadeira, não. Às vezes não é. Não, eu não. As pessoas acham bonito servir a um ídolo, servir. Não está sabendo nem o que está fazendo. E seguem, assim, às cegas, sem compreender que somente ao Deus verdadeiro devemos servir. E o povo de Israel, eles foram tão idólatras que o Senhor os chamou de Aven, Bet-Aven, casa do nada. O Aven significa isso, nada, né? Isso. Casa do nada. E tem uma cidade com esse nome, né? Lá em Israel, que inclusive é difícil de se localizar essa Aven, mas tinha também uma referência ao Egito, de Aven, que era a casa do nada. A cidade de Heliópolis, por exemplo, ela foi chamada de Aven. Heliópolis, que era a cidade do sol. Antigamente se chamava Natal de cidade do sol, não é? É uma referência ao ídolo, né? Ao servir ao sol como um deus. E nós vemos que temos que ter esse cuidado, como o nosso amado pastor Oaldo tem falado, de olhar para dentro do lar. Onde está, né, a influência? Isso. Qual é o ídolo que está perturbando a sua casa? Né? Irmã Milde, às vezes o pai gosta muito de um carro, o carro é um ídolo. Só complementando com o que a senhora estava falando, a referência é 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 18 ao 22. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, Paulo está perguntando, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E eu termino o versículo 22. Ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que ele? Pode continuar, irmão amigo. E Paulo, ele conhecia a Bíblia, não é? O Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra. E ele faz referência justamente aquilo que Amós falou. Vocês sacrificaram a mim? Não, vocês sacrificaram aos demônios. Serviu aos ídolos. Está escrito isso em Amós e em Osés também fala sobre isso, né? Sobre a casa do nada, o Bet-Aven. Agora eu quero dar essa referência de Amós, que eu acho interessante que os irmãos que vão ministrar a lição possam falar para os seus alunos. As festas idolátricas. O Senhor diz assim, no capítulo 5 de Amós,
a partir do versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas e manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei. Era uma alegria muito grande diante do Senhor, como eles achavam que estava diante do Senhor, né? Esse instrumento nas maiores alturas, até parece alguns cânticos atuais, né? Os instrumentos nas maiores alturas, louvando ao Senhor, mas o Senhor está aborrecido com isso, não está nem gostando nada disso. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. É a prática da palavra na vida, não é? Dos que creem nele. O versículo 26. Antes levaste a tenda de vosso Moloque. Ele faz a pergunta no 25. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda do vosso Moloque e o altar de vossas imagens, eram várias, né? A estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Deixaram o Senhor e fizeram deuses para eles. É isso que as pessoas fazem hoje. Não querem o Senhor, eles querem outro Deus. Eles não querem, não se agradam da ética do Senhor, daquilo que o Senhor exige daquele que ele serve. Portanto, vos levarei cativo para além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria fazer uma provocação teórica. Vou ser bem breve e já passo para vocês, porque isso pode também ajudar no desenvolvimento desse terceiro tópico, né? A gente tem aí uma palavra-chave nesse primeiro subtópico do terceiro tópico, tempos atuais, atualidade. Então, a gente poderia fazer uma pesquisa a respeito, né, da atualidade da idolatria. Uma outra palavra-chave no subtópico 2 é modernidade. A gente pode ver essa transição da modernidade, o que isso influenciou na adoração. E o terceiro é reagir, ou seja, a reação. Qual é a reação que a gente pode trazer como ensino para essa questão da idolatria nos lares? Eu fiz aqui um estudo que eu posso recomendar aos professores que estão aí, é um artigo chamado O Efêmero e as Nossas Idolatrias Pós-Modernas, é da Universidade PUC do Rio de Janeiro, é um estudo sobre idolatria que começa investigando como é que a idolatria acontece na sociedade. E o estudo de caso é como um jogador de futebol. Então, o que é que acontece geralmente? Né? O jogador tem um talento, eu vou levar isso para o lado espiritual. Tem um talento, e esse talento faz com que ele consiga se destacar, e logo depois desse talento, você tem a construção da sociedade para vender aquele talento, colocando como aquilo como essencial. E depois que torna aquele talento essencial, que você tem a venda, acaba sendo um produto, você não consegue mais alimentar com aquele produto. Então, você vai focar na vida pessoal daquele personagem. O estudo que eu vi, um estudo da Faculdade de Teologia, que envolve também sociologia, ele diz que a idolatria pós-moderna, ela trabalha nesses três campos, da cosmética, que tem a ver com a artificialidade, a estética tem a ver com a superficialidade e a ética tem a ver com a irresponsabilidade. Então, quando a gente leva isso para o mundo espiritual, a cosmética seria quando nós abraçamos uma religião ou uma vida espiritual com certa artificialidade, ou seja, nós fazemos menção que acreditamos um Deus, mas esse Deus geralmente ele é formado pela nossa cabeça, não é o Deus da Bíblia. É o Deus que talvez seja muito simples de ser pregado, o Deus dos cultos da TV, dos shows, das igrejas que estão em ascensão.
E isso já também entra no segundo tópico, que é a questão da proliferação da mídia. Então, nós temos uma cultura que hoje a idolatria física ela é mais fácil de ser combatida. Inclusive, a influência do pensamento cristão no Ocidente, ele diminuiu a idolatria, tanto que os irmãos sabem que a Igreja Católica, que era hegemônica, ela foi diminuindo, perdendo adeptos, e hoje, entre aspas, aí a exaltação do protestantismo, né? Só que em primeiro momento foi bom, mas só que a gente está vivendo um momento de mistura. A gente viu aí muitas divisões, muitos rachas, muitas facções, muita gente que eram nossos, mas não eram, como a Bíblia diz, estavam conosco, mas não eram de nós, e um evangelho que está sendo esvaziado de sentido. Tudo isso influencia na nossa geração, na atualidade, nos conceitos da pós-modernidade. Então, a religião passou a ser um produto, né? Olhando esse artigo como a cosmética. A estética é a superficialidade, ou seja, uma diferença entre a pessoa e o personagem. A pessoa cristã e o personagem que ela diz que está vivendo, que gera uma ética hipócrita, ou seja, que é só de momento, ou seja, o culto, ele é só aquele momento que eu fui lá no culto e adorei, aquele momento é um momento espiritual, às vezes eternizado pelas redes sociais, mas que não tem uma implicação prática de renúncia no dia a dia. Então, achei interessante esse artigo e até eu digo aos professores que quiserem pesquisar, muito bom para analisar a vida pós-moderna. A gente vai ver a internet, a gente vai ver a superexposição que a gente tem hoje da religião e das práticas de culto, e muitas vezes as pessoas irreverentemente, elas esquecem um pouco que aquele ambiente de culto é sagrado e a gente acaba levando isso para casa, né? Então, eu coloquei aqui na minha anotação, eu vou terminar agora e passo para vocês, que uma das principais problemas da idolatria na vida pós-moderna é a construção de uma autoimagem perfeita, ou seja, de uma aparência divorciada de uma prática espiritual efetiva. É como se a gente tivesse aparência de piedade, como Paulo diz, mas negando a eficácia dela. Perdoe aí que eu demorei demais, agora é com vocês. Tudo bem. Deixa eu retomar Hoje nós aqui. temos o hedonismo, né? O hedonismo está dominando as pessoas, né? O culto ao corpo, as pessoas estão muito preocupadas em malhar, em manter o corpo bem bonito, bem apresentável. Isso também é idolatria, né? É o culto ao corpo que está sendo... E muitos crentes estão sendo levados por essa onda também. E o Senhor já advertiu, através de Paulo, que o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não disse que não era proveitoso. O exercício corporal é necessário. Temos que caminhar, temos que manter uma boa alimentação, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Temos que zelar pelo nosso corpo, mas não para você se apresentar, não é? Não é para você se apresentar ao mundo de forma mais bela, mais bonita, como o mundo hoje está preocupado com isso. Uma outra coisa que eu acho que também está trazendo muita idolatria é a teologia da prosperidade. A gente preocupado em ganhar dinheiro, em ser rico, tem que ser rico. Crente não pode ser pobre, né? Tem que ser abençoado para ele, tem que ter muito dinheiro, muitos saberes, e não foi isso que Deus ensinou, não é? Ele abençoa realmente aquele que lhe serve. Deus abençoa. Você pode ter haveres, mas também para distribuir. Aquilo que Deus dá é também para exercitar no seu trabalho, no seu reino. E quando o Paulo disse o exercício corporal para pouco aproveita, ele diz, mas a piedade para tudo é proveitoso. O que é a piedade? É a vida de renúncia, como o pastor Ítalo falou. A renúncia ao pecado, a renúncia às coisas erradas, a renúncia das coisas que não agradam a Deus. Tudo isso nós temos que ter cuidado dentro do nosso lar, não é? Ensinar. Tem pessoas idosas, infelizmente, que estão aceitando certas coisas dentro de casa porque dependem do dinheiro do filho, dependem do sustento, e estão deixando de
bater o martelo, de dizer a verdade, de falar para o filho que aquilo não é correto, que ele deve renunciar para que a bênção do Senhor seja perpetuada na nossa família e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que venham se arrepender e que possam todos serem arrebatados. É esse o objetivo da igreja, não é? Que nós sejamos edificados, sejamos arrebatados. Verdade. Pastor Ito, como eu falei desde o início, né, esse terceiro tópico é muito interessante. Veja só. O primeiro item, né, daqui do terceiro tópico, a gente já viu aí o exemplo de idolatria na família de Jacó, na família de Rica, através de Raquel. E aí analisamos e vemos bem direitinho e percebemos que existe idolatria dentro do lar, mas existe idolatria fora dos lares, também tem idolatria. Então, qual é a primeira preocupação? Identificar onde está a idolatria. Como identificar isso? Como identificar se dentro do lar tem idolatria e se lá por onde eu estou andando, lá fora do meu lar, também me deparo com idolatria? Aí o comentarista ele diz o seguinte: tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus, Glória e a aí Deus. quando a gente é acima da palavra de Deus, acima daquilo que Deus disse para ser, não é? Isso é idolatria. E, por exemplo, como a irmã Milton falou, às vezes tem um filho que está ali mantendo, sustentando, trazendo ali um estilo de vida, não é? Confortável para aquela família, e muitas vezes aquele filho, aquela filha está fora dos padrões, mas a lealdade e a honra a ele é maior do que o que se dá a Deus e a sua palavra, não é? Isso é idolatria, não é? Isso é idolatria. Então, identificar a idolatria, tudo aquilo que a gente tem mais lealdade e honra mais do que a Deus e a sua palavra. Então, é o primeiro ponto, identificar isso, né? Tanto fora como dentro. Segundo, aquilo que você falou, ou seja, a mídia, o rádio, a televisão, as redes sociais, ela tem influenciado o estilo de vida das pessoas. Ela tem influenciado, levado para as pessoas, é isso que é bom, é isso que você deve fazer, é isso que você deve praticar, né? É isso que você deve voltar-se para isso. Quando você olha a vida, né, pelos óculos ou pelas lentes da vida cristã, quem não é crente não entende, não compreende o que é o viver cristão. Porque o viver cristão, ele não vai viver por aquilo que vê, que pega, não é? Ele vive pela fé, pelo que está escrito na palavra de Deus. Ele vive em obediência e em renúncia, não é? E aí, aquele que não é cristão vai dizer assim, bem, você está vivendo uma vida irreal. Porém, o cristão ele tem que ser crítico com relação àquilo que ele escuta, que ele vê na mídia, que ele escuta. Ele tem que criticar aquilo. Ele tem que trazer aquilo ali à luz da palavra de Deus. Até porque ele é sal da terra, ele é luz do mundo. Então, é ele quem tem o sabor, ou seja, ele não pode ser corrompido por estas coisas do mundo. Então, mesmo na modernidade, nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, né, presente através dos meios de comunicação, nós não podemos ser influenciados. E aí onde está o perigo, onde reside o perigo? Por conta de pessoas simples. Tem uma pessoa dentro de casa que escuta alguma coisa que alguém diz na televisão, nas mídias sociais, e ela toma isso como verdade. Ela não tem a capacidade de criticar aquilo, de criticar no sentido de ponderar, saber a origem daquilo e o dano que aquilo pode trazer para ela e para a sua família. E aí onde nós entramos no terceiro tópico, né? Após essa crítica, identificar aquilo que pode trazer danos ou não para a nossa família, como devemos agir ou reagir a estas coisas, né? E eu acho muito interessante essa resposta, não é? Que é dada pelo próprio comentarista. Ele diz que, por a igreja ser sal da terra, ela é a única instituição, né, na sociedade capaz de evitar a corrupção aos valores morais, aos valores espirituais, né? E é a única que pode preservar a família do sistema mundano. E ele compara o sistema mundano como um vírus, que ninguém vê, ninguém percebe, mas ele se introduz no sistema, né, do corpo humano
e pode derrubar o homem, não é? Então, a igreja ela se coloca como uma guardiã dessa corrupção que é trazida pelo sistema mundano, né? Pelo sistema mundano, para roubar o lugar de Deus na vida familiar. E aí, como fazer isso? Não é? Como fazer isso? Resistindo a isso. Como fazer isso? Fugindo disso, como diz a palavra, fugir da idolatria. E como você pode fazer isso? Aí aqui vai uma dica, não é? Aqui vai uma orientação. Tem uma forma de você fazer com que a idolatria fuja, desapareça de dentro do seu lar. De que maneira? Fazendo o culto doméstico. Quando você faz o culto doméstico, que você adora a Deus, louva a Deus, e ouve a palavra de Deus, e coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, ali no centro da família, então você expulsa, você reage contra toda e qualquer idolatria, porque Deus é adorado, Deus é cultuado dentro da família, no seio do lar. Então, esse terceiro tópico é interessante por conta disso, porque ele identifica, ele mostra onde está, o lugar onde está, não é? Que pode estar dentro ou fora de casa, porque os meios de comunicação, tanto você encontra lá fora como dentro do lar, e ele tenta trazer essa mudança nesse comportamento através da cultura, através, né, dos meios de comunicação, e aí você precisa ser crítico nesse sentido, e você precisa reagir. Não somente ser crítico, criticar por criticar não é interessante, é reagir contra isso. Reagir com quê? Dando a Deus o seu devido lugar no seio da família, né? Para ser adorado, louvar ao Senhor e obedecer, acima de tudo, a sua palavra. Ensinar aos pequeninos, né, também. Isso. E a nossa obrigação não cessa com os filhos, não, viu, pastor Evaldo? A gente tem verdade, obrigação com os netos, aos filhos dos 4 filhos, É os filhos dos nossos filhos. netinhos, né? É verdade. Quando eu tive a oportunidade de ficar 16 anos sem trabalhar em casa, para cuidar das minhas filhas. Sim. E eu procurava ver os desenhos que elas estavam vendo, e ensinar, e mostrar os erros, as coisas que não era conveniente, não estava de acordo com a palavra. Eu sempre fazia essa ponte para elas, né? Eu ficava sempre interpretando. E hoje a gente está vendo muito feiticismo nos desenhos, muita coisa errada, os padrões morais também já estão também nos desenhos, nos brinquedos, não Em é? tudo. É Essa verdade. ideologia de gênero já está nos desenhos também. É uma É coisa verdade. horrível. E nós temos que vigiar, realmente. É verdade. Vigiar, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. E os nossos filhos não podem ser tragados por essa onda, né? Por essa avalanche de pecado. O Senhor disse que, porventura, quando o Senhor vier achar a fé na terra, às vezes é por causa da nossa negligência mesmo, né? Deixamos de reagir como tem sido falado. Temos que reagir, temos que ir realmente na contramão desses acontecimentos. Porque o nosso Deus, a gente tem convicção que Ele é o Deus verdadeiro e Ele é santo. Existe santidade do seu povo. Nós não podemos ter esse culto misturado e viver de qualquer maneira. Temos que viver de acordo com a palavra. Então, temos que orar, vigiar. O culto doméstico é uma coisa muito importante. Nós fomos criados em culto doméstico. Nossos pais tiveram esse cuidado. E hoje nós temos 2 pastores na família, né? Abimael e Abinoam. E todos nós servimos ao Senhor. A nossa família inteira serve ao Senhor. Inclusive os netos. E está chegando os bisnetos, já são 32 bisnetos na nossa família. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Todos dentro do Evangelho, para a glória do nome do Senhor. É claro que tem as diferenças aí nos caminhos, mas Deus é quem nos aperfeiçoa, não é? Deus é quem vai nos aperfeiçoando a cada dia. Pastor Aldo, irmã Milde, vamos para as considerações finais, né? O tema é bom, a gente ia até mais na frente, né? Mas falar de família sempre é prazeroso e também traz muita edificação para a nossa vida e certamente para a vida dos nossos irmãos que vão ministrar as aulas. Quanto mais informações ele tem, pontos de vista, melhor para dar a sua aula, né? E eu acredito que será uma riqueza essa lição para todos os nossos irmãos
a gente fica agradecido por Deus nos oportunizar tudo isso, né? E parar um pouco para pensar, um tema não muito visto e estudado, né, no dia a dia da igreja, mas essa semana vai ser uma semana muito rica, porque vai abrir os olhos de muita gente para os ídolos que estão ao nosso redor e vai nos dar, né, a certeza de que Deus nos conduzirá, nos dirigirá no sentido de proteger as nossas famílias. Esse é o fim, né? Trazer proteção às nossas famílias para que estas crises que aconteceram nessas famílias que foram apresentadas não venham acontecer nas famílias dos nossos dias hoje. Nós temos que crer na palavra, não é? Crer verdadeiramente e confiar que é a palavra que transforma. Verdade. É a palavra que transforma. Nós devemos criar nossos filhos na admoestação do Senhor, quer dizer, mostrando a palavra, dizendo a palavra. O argumento não é nosso, é da palavra, é aquilo que a palavra diz. E a palavra vai transformando, a palavra vai gerando fé. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. O atender, o obedecer é pela palavra, é o andar conforme a palavra. Então, todo crente precisa vigiar muito e criar essas barreiras, como disse o nosso irmão comentarista, né, da nossa lição. Criar as barreiras dentro da família, barreiras espirituais e morais no seio da família, para evitar, né, o desvio da família, para conquistá-los para a salvação, para o serviço ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando aí no final da nossa lição e precisamos identificar quais são as influências que agem sobre a nossa vida, né? A Bíblia nos exorta a não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento pela palavra. Então, nós identificamos aí que nessa era atual, nós temos uma grande influência do humanismo, o pluralismo e o relativismo. São três doutrinas com fonte idólatras. Se a gente for deixar a nossa consciência, a nossa vida, o nosso lar ser influenciado por essas doutrinas de demônios, doutrinas humanas, nós vamos nos afastar do altar do Senhor. Mas que a gente possa nos submetermos à palavra, nos curvarmos diante de Deus e Ele, que começou a boa obra, aperfeiçoará todas as coisas. Pastor Aldo, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão Ídolo, pela oportunidade de estarmos juntos, meditando na palavra de Deus, né, pensando a palavra de Deus juntos e aprendendo uns com os outros. Agradeço a Deus, agradeço também ao nosso pastor pela confiança, ao pastor Rinaldo, nosso diretor do TENEC, né, que esperamos que a igreja continue crescendo, se fortalecendo na palavra de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Irmã Milde, muito obrigado. Eu agradeço a Deus e também ao nosso pastor, presidente, Martim Alves, e também ao nosso diretor do DENEC, nosso pastor Reinaldo Odilo, por esta oportunidade, e que nós aprendemos muito, não é? Buscando este conhecimento de Deus para fortalecimento da nossa fé e daqueles que nos ouvem. Glória a Deus. Nossa gratidão a Deus e a nossa liderança, nosso pastor presidente, nosso pastor diretor do departamento, e ao pastor Aldo, a irmã Milde, e aos irmãos que nos assistem. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor.